ok? Vamos dar sequência aqui então, para a gente concluir esse nosso módulo de níveis. Depois a gente vai voltar a falar de algumas coisas mais específicas em níveis, tá? Mas com o que a gente já vai passando aqui, vocês já vão conseguir um norte para poder operar movimentação entre níveis, tá? O que acontece? A primeira coisa que eu preciso passar para vocês aqui é o que é a oferta que forma o domínio, tá? Como a gente sabe, temos os preços atemporais, né? E o que acontece? Com os nossos preços atemporais, temos o corpo de cada um desses preços, né? A diferença, né, da taxa de abertura até a taxa de fechamento forma o domínio. O domínio é a nossa oferta atual no gráfico, tá? Então, esse termo é muito importante você conhecer e saber correlacionar isso. A gente tem um domínio, a gente tem aonde está a oferta atual do gráfico. Onde está, qual que é a oferta atual do gráfico? A oferta atual do gráfico é a taxa que abre, né, até a taxa de fechamento do preço que define o corpo. O corpo da vela é a oferta do momento, ok? A gente vai ter alguns termos que a gente fala de ofertas futuras. A gente vai ter um termos que a gente fala de ofertas futuras, mas a oferta no presente do momento do gráfico, tá? A oferta que formou o domínio é a diferença da taxa de abertura de um preço até a sua taxa de fechamento, independentemente, né, se o preço tem máximo ou tem mínimo. Quando a gente tem estrutura, o nosso domínio é toda a extensão do segundo movimento, tá? Então, a oferta atual, né, a confirmação de oferta, a gente vai usar a oferta atual como confirmação de oferta, o preço que arrematou o segundo movimento. Então a gente vai ter toda a extensão de que do segundo movimento, toda a extensão do segundo movimento como as taxas que definem o domínio. O domínio nada mais é do que o corpo da vela, certo? Então a gente tem o domínio no corpo da vela e o domínio no corpo estrutural. Esse domínio vai nos dar a oferta atual no gráfico, e a oferta atual no gráfico vai nos dar a confirmação de um movimento cíclico que o mercado sempre faz, certo? O mercado faz um movimento cíclico e ele faz a quebra desse movimento cíclico. É o que está escrito nessa folha aqui. Os três movimentos maiores formam as estruturas. Essas têm três movimentos cíclicos, sendo eles: o preço se movimenta de forma estrutural, certo? Seja fazendo um movimento cíclico de compra, tá? Porque o preço fez confirmação que foi de compra. Temos as estruturas de venda, tá? Temos as estruturas de venda. O domínio nos dá a confirmação de venda. Só que, como que o mercado transita de uma estrutura para outra? É aí que nós temos a quebra do movimento. Então, é dessas três formas que o mercado se movimenta, tá? Fazendo estruturas de compra, fazendo estruturas de venda ou se quebrando, né? Nesse caso aqui, a gente entra com um movimento de quebra de estrutura, né? O preço volta,
ele rompeu, mas volta para uma taxa, né? E ele se confirma, quebrando a estrutura de venda e formando a estrutura de compra. Ou o preço está fazendo estrutura de compra, só que ao invés dele romper, ele se confirmar fora, ele volta e se confirma e quebra a estrutura de compra para entrar na estrutura de venda. Então, esse é o movimento cíclico do mercado, ok? O movimento cíclico do mercado é formado por essas três variações, seguindo os movimentos estruturais. O preço quebra para fazer estrutura de venda. Estrutura de compra, o preço quebrando a estrutura de compra para fazer estrutura de venda. Temos estrutura de venda, o preço quebra e faz estrutura de compra, ok? O que a gente vai operar olhando níveis é isso, o preço, né, entrando dentro de estruturas passadas e vendo qual movimento cíclico o preço está fazendo com a oferta presente, né, com o domínio, com a confirmação que cada preço nos dá, certo? É assim que a gente vai operar o movimento entre níveis. Como assim? Primeiro a gente vai ver se o preço está fazendo confirmação de venda, de compra, aqui está escrito de compra. Pode ser de venda, não tem problema. Quando a gente fala em operar níveis, o domínio é uma confirmação para nós, tá? Então o corpo da vela, como eu disse, o corpo da vela é a oferta presente, né? A oferta que define a diferença da taxa de abertura para o fechamento do preço no presente do gráfico ou de onde se encontra o domínio da estrutura, a gente vai ter uma confirmação de compra. Então a gente vai operar a favor da compra. Se a gente tiver uma confirmação de venda, a gente vai operar a favor da venda. E às vezes todos os movimentos que eram para ser uma confirmação se quebram, né? E aí a gente tem novamente o primeiro movimento para achar um segundo movimento que seria uma confirmação para a gente poder operar níveis. De certa forma, é isso que está escrito nessa folha. O que eu quero dizer com isso? Vou explicar novamente, tá? Olhando uma imagem aqui. Já já a gente vai falar desse termo aqui, primeiro registro, tá? Que é muito importante também. Mas vamos falar aqui, para a gente não poder esquecer isso. Você tem que ficar bastante atento. Você tem, né, movimentos que estão sendo formados por respostas que vai jogando o preço para baixo, né? Nas estruturas atuais do gráfico, o domínio é importante para a gente poder fazer a nossa leitura de formação estrutural. Olha o que o preço faz abaixo desse movimento. Domínio, confirmação de venda. Então a gente tem entrada para venda, tá? O preço rompe, se confirma fora, e então a gente tem uma entrada para compra. Ué, fez estrutura de venda, né? Quando temos confirmação dentro da estrutura de venda, o preço cai. Então a gente vai sempre operar isso, a gente vai encontrar as estruturas, né? Vai ver o preço voltando para dentro de um dos nossos limitadores, né?
Gente, os nossos limitadores são nada mais, nada menos que os primeiros registros e taxas divididas, tá? Primeiro, temos os primeiros registros. O que é um primeiro registro? Após toda reversão, a gente tem um primeiro registro. Após todo preço fechado, a gente tem um primeiro registro. Preço fechado é preço que não tem pavio em um dos dois lados ou em nenhum dos dois, tá? Se você vê um preço que não tem pavio, é um preço fechado, né? Ou fechado para compra ou fechado para venda. Então aqui a gente tem um preço fechado para compra e aberto para venda. A gente tem um pavio de venda e não tem pavio de compra. Então, após um preço fechado, o primeiro registro que apareceu foi esse, tá? De venda. Aí você tem uma reversão. Nessa reversão, ela é o primeiro registro, ela vai conter o primeiro registro de venda e o primeiro registro de compra, tá? Isso acontece em todo o momento do gráfico. Todo momento do gráfico que você tiver uma reversão, você vai ter o primeiro e o segundo registro. Depois nós vamos falar desses registros que não são especificamente os primeiros registros e qual é a importância dele, mas para operar níveis, a gente vai focar no primeiro registro e também nas taxas divididas. Por quê? O primeiro registro, ele é um limitador, tá? O que quer dizer um limitador? A gente não está falando que agora a gente vai olhar a oferta no momento atual do gráfico. Então, ele é um limitador da oferta. O limitador da oferta de compra, a compra tem que ir, mas ela está limitada, então ela só tem até ali para trabalhar. Ou ele é um limitador da oferta de venda. O preço tem que fazer domínio, ele tenta fazer domínio até aqui não, mas ele só tem até aqui para trabalhar. Tá? Então, o primeiro registro, ele diz para nós até onde a tua compra ou a tua venda pode trabalhar na oferta atual do gráfico. É o famoso até aqui eu tenho compra ou até aqui eu tenho venda. Se passa do primeiro registro, o preço está limitado ali. A tendência dele é recusar. O preço tem que voltar, né? Agora, as taxas divididas, ela funciona de forma semelhante, só que ela tem uma característica importante. Acima de toda a taxa dividida de venda, você vai ter um nível de compra. Isso é muito importante, tá? Acima de toda a taxa dividida de venda, você vai ter um nível de compra. Porque, baseado em arremate, a gente tem que arrematar o quê? Venda, né? Venda pela compra. Então, se é um preço de 2 movimentos, né? Sempre que você tiver a venda, acima dela você terá compra. Sempre que você tiver compra, abaixo dela você terá venda. Opa! Você tem compra, abaixo dela você terá venda. Então, o poder da taxa dividida é esse, tá? Acima da venda você tem um nível de compra, porque você também pode operar movimentos de níveis, né? O preço saiu de um nível, se confirmou no nível fora da taxa dividida, e aí o preço sobe, certo? Ou se o preço faz estrutura de confirmação no gráfico, a gente vai operar dentro do nível de venda. As taxas divididas, então, além de impedir, né, até a taxa dividida é onde você tem espaçamento também para fazer domínio, para trabalhar com oferta. É até onde a vela pode crescer com o corpo, tá? O mesmo vale para a taxa dividida de compra, só que tem que ser na base da compra. Aqui é no topo da venda, né? Então, acima da venda está a compra e abaixo da compra está a venda, certo? Isso por uma taxa dividida ou por um primeiro registro também. Então, saber encontrar os primeiros registros é muito importante por causa disso. Por quê? O que a gente tem que ver? Você tem que ver, né? Um exemplo aqui, ó, você tem a estrutura de venda que foi formada, tanto aqui quanto aqui. Quando o preço retornar, ele vai tentar trabalhar buscando as máximas do movimento para fechar essa estrutura com a oferta, com o corpo, né? Fazendo domínio, entendeu? Então, o movimento entre níveis
é a gente operando a movimentação da oferta atual, indo em busca dos alvos construídos no passado como forma de estruturas. E o que vai impedir a gente de buscar esses alvos são esses primeiros registros ou as nossas taxas divididas, que também servirão de guias para a gente como níveis, né? E também limitadores impedindo o preço de passar aí. É aí que a gente vai chegar a ter o deslocamento, né? Se você tem uma taxa dividida no topo e você tem uma limitação de movimento, certo? Mas quando o preço rompe ela, você tinha que ter oferta, você tinha espaçamento para a oferta de compra atual fazer fechamento até aqui. Quando desloca ela, você está aumentando o espaçamento para a compra poder fazer o fechamento do seu corpo. Tá? É assim que a gente trabalha com a oferta a favor da formação do movimento. Parece complicado, mas não é. Vocês vão ver em alguns vídeos aí que a gente vai passar para vocês daqui para frente, né? Que vocês vão ver agora, né, também essa semana, como que a gente pratica alguns movimentos lá, baseado em cima disso aqui que a gente explicou para vocês. Certo, meus caros? Isso daqui é muito importante, crucial. Eu espero que vocês consigam pegar essa visão que eu quero passar de como operar em níveis para você, tá? Então a gente vai ver aqui, ó, o que que é um movimento de falso rompimento, o que que é um movimento de formação de estrutura de compra e o que que é um movimento de estrutura de venda, tá? No momento atual do gráfico, vamos ver em cima daquela imagem que eu disse no começo do módulo, né? Que eu explicaria o porquê de ter dado aquela entrada, ok? Ó, aqui a gente tem a nossa imagem e eu vou mostrar o que foi que a gente marcou para poder efetuar essa entrada aqui baseada em níveis. E vocês vão ver em mais alguns vídeos aí operações baseadas em níveis, ok? Por que que eu dei esse put aqui? Olha o que temos aqui, né? Estrutura, certo? Temos o nosso movimento, né? Temos o movimento que dá a resposta. Temos estrutura de compra de novo. Isso aqui é cíclico, tá? Isso aqui é cíclico. Então, automaticamente já temos os níveis aí, né? A gente sabe que daqui para baixo é venda, certo? A gente sabe que em cima do eixo é compra. Aí olha o que, que o movimento estrutural fez. Rompeu, voltou. Mas logo em seguida confirmou estrutura de venda, né? Porque fez domínio dentro do movimento de venda. Movimento de venda. Logo em seguida, ao segundo movimento, primeiro, segundo movimento, se confirma retornando para o movimento. Então, vamos operar a favor do domínio estrutural de venda, porque a gente sabe que o preço tem um alvo até o final desse movimento aqui para poder trabalhar, tá? Então a gente só olhou os movimentos, a gente viu as estruturas que foram feitas no passado, as estruturas que foram feitas no futuro do passado, né? Que é o trabalho desse movimento sobre esse movimento, desse movimento sobre esse movimento, ok? E a gente vê a oferta retornando para onde foram feitas essas estruturas e esses movimentos. E a gente opera a favor do movimento que a oferta do momento tem para fazer, que é ou estrutura de venda ou estrutura de compra, certo? Aqui, por exemplo, ó, a gente teve uma leitura de falso rompimento. O preço rompeu e voltou, tá? Aqui, ó, o preço
é primeiro registro, é limitador. Sempre vai acontecer esse movimento cíclico perante primeiros registros, né? Limitadores, taxas divididas, primeiros registros. O preço sempre vai fazer esse movimento cíclico. Você só tem que saber encontrar a fase de onde a oferta está. Porque ele vai fazer rompimento, falso rompimento, se confirmar e cair, ou ele vai subir, ou ele vai fazer rompimento, se confirmar novamente e cair. Isso é cíclico, isso está acontecendo aqui nessa imagem a todo tempo, e se você observar, acontece no gráfico a todo tempo. E é isso que a gente vai operar em movimento entre níveis, tá? O preço sobe, né? A oferta criou estrutura, logo em seguida o preço retorna para dentro dessas estruturas, se confirma e a gente sabe que ele vai fazer um movimento de venda. O preço rompe, se confirma, onde temos movimento de venda, que foi gerado pela resposta de um movimento de venda. Então, tudo isso que você junta e consegue observar, tá? Você percebe que as estruturas do passado são guia para você operar níveis no presente e agora, com as ofertas do futuro, né? Do futuro presente do gráfico, sabendo encontrar os níveis passados, sabendo que você tem os limitadores para te barrar, certo? Você consegue operar níveis. É isso aí, meus caros, estamos juntos. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos esse vídeo aqui e que vocês entendam aí a partir dos próximos vídeos que a gente vai passar sobre como operamos níveis. Tamo junto, é isso aí. E nas próximas semanas a gente se encontra. E aí, meus caros, meus caríssimos, trader Augusto Martins aqui. Vamos fazer um exercício aqui para vocês praticarem, tá? Isso aqui pode ser em qualquer time. Não, vamos fazer em 1 minuto, porque em time menor a gente vai ver um ABC de confirmação antes para fazer um exercício legal. O que a gente tem? Aqui o preço nosso está limitado. Ó. Quando eu falo limitado, o preço tem contabilização só em resposta a esse movimento. E tem esse movimento começando aqui. Vou pegar de venda aqui, ó. Esse aqui é o movimento de nível. Vou explicar depois o porquê. Isso aqui é perfeito, baseado em tudo que a gente viu nesse módulo de nível, ó. Dá uma olhada. Aqui nós temos esse nível, né? A gente falou que estava a partir daqui. Aí olha o que o preço faz. Fez domínio, voltou no falso rompimento. Fez domínio, se confirmou embaixo. Essa vela aqui é uma vela de start, né? Tinha que reverter o movimento aqui, certo? Beleza, veio e gerou esse movimento. É por isso que ela está gerando essa resposta de compra. Mas em questão, antes dela chegar no arremate para gerar a resposta de compra, a gente tem esse nível como referência. Aí o preço
contabiliza no nível novamente. Não temos arremate de compra, porque a compra não ultrapassou no limite, né? Onde está limitado aqui. Então a gente tem que movimento de venda. Aí você tem uma contabilização além do nível, ok? Aqui vai gerar uma resposta. E aqui o preço faz um domínio retornando para o nível e ainda tem espaço para chegar na resposta. Aí eu dei um put. E aqui, ó, tu vê outra coisa também que a gente aprendeu nesse módulo aí. Você tem uma estrutura de movimento de arremate aqui, certo? Então, arrematou nossas vendas, arrematou eixo, então ela tem que gerar uma resposta, por isso que você tem a compra. O preço voltando ali para o nível é confirmação de venda, tem que cair de novo. Aqui, ó, ficou dentro da venda, que voltou para a venda, que é abaixo do nível. Teve a resposta da compra, né, por causa do movimento do arremate. Mas a resposta da compra, mesmo você pode ver que o pavio tocou lá em cima, não afetou em nada, porque a oferta ficou dentro da nossa vela de venda, que foi a continuação, que fez domínio, fez estrutura, né, abaixo do nível, que é venda. A gente tem o preço para vir trabalhar até aqui. Então tem tudo para dar uma continuação de movimento aí. E outra é o movimento de impulsão, né? Se você pegar a estrutura aqui, como contabilizou abaixo, ela faz a impulsão. Então é assim que a gente vai pegando entradas legais no gráfico, conforme temos os níveis e a movimentação. Tamo junto, vamos para cima. Tá, se você sabe aonde vai ter a resposta, você tem que olhar agora a formação das estruturas atuais, retornando para um preço, se confirmando, né, para ele ir buscar o futuro. Quando você opera níveis, você opera a favor do movimento, a favor do movimento estrutural, né, ou a favor de compra ou a favor da correção, vendo as estruturas sendo formadas no presente. A diferença das estruturas sendo formadas no presente é que a oferta, o fechamento da oferta, diz muito para a gente sobre o caminhamento da formação da estrutura. Então, no presente do grafo, a gente vai trabalhar na formação da estrutura, vendo o que as estruturas passadas formaram, ok? Baseado no retorno por nível e confirmação, porque a gente tem os dois movimentos cíclicos, que são a estrutura de compra e de venda, e a gente tem a quebra delas, né? A estrutura de venda quebrando para formar a estrutura, né? Estrutura de compra, estrutura de compra quebrando para formar a estrutura de compra, que é baseado no nosso falso rompimento, certo? Como foi explicado nos vídeos anteriores aí. Então, a gente vai operar perante o gráfico como? Eu vou fazer uma entrada, eu vou explicar e é assim que vocês vão praticar, ok? Com os vídeos mais para frente aí, a gente vai falar de mais informações dos níveis, mas será dessa forma, seguindo essa leitura de formação de movimento que a gente vai operar níveis, tá? Tem alguns conceitos a mais que a gente ainda vai pegar nesses restantes dos vídeos aí que tem por vir nesses meses seguintes aí. Então, a gente vai olhar o que? Primeiros registros, né?
gente vai falar de tudo que a gente aprendeu até aqui, tá? Para olhar no gráfico. Ó, desde aqui de baixo até aqui em cima a gente tem um movimento maior de compra, certo? Aí a gente tem a correção aqui. Logo em seguida você tem o primeiro registro também. Tem o primeiro registro de compra, certo? Beleza. Aqui é uma estrutura. Vamos estudar o que aconteceu nessa estrutura e ver os preços trabalhando lá na frente. Ok? Então nós vamos fazer o quê? Ver as estruturas, né? Pode ver que numa forma macro a gente ainda está numa estrutura de indecisão, porque não formou compra quando tentou romper o eixo e também não formou venda quando tentou romper o eixo, ok? Só que isso daqui é numa forma macro, porque temos mais de um preço fazendo a representação desses movimentos. Aí a partir daqui a gente consegue pegar os preços de arremates que formaram as estruturas e formaram os movimentos. Agora a gente vai olhar isso. Vou movimentar, vou colocar as linhas pretas agora, tá? Para saber o que é que a gente está vendo dentro das estruturas. A gente tem aqui, ó, esse preço, um novo preço, né? Que é o preço que está fora do preço que arrematou o movimento passado, certo? A gente tem o último preço do movimento, como A, né? A gente tem o preço que arrematou esse último preço, como B, esse comando, que também tem um limitador, né? Vamos deixar preto aqui também, porque esse limitador é dele, tá? A gente já tinha marcado lá por causa da estrutura, mas vamos deixar preto porque esse aqui é um movimento importante para nós. O preço trabalha dentro de preços da temporais, certo? Então é isso que eu tenho que ver. E aqui a gente tem o preço que rompeu, tá? Preço que rompeu, né? O nosso comando que tinha rompido a última vela. Agora a gente vai ver o movimento dos níveis perante, porque aqui você tem três níveis, né? Você tem o nível de compra, que é a última compra. Você tem um nível de venda, que foi arrematado pelo comando, certo? E tem um trabalho de compra que se inicia nessa vela que arrematou. Então aqui a gente tem um nível de compra, certo? Agora a gente tem uma informação de venda, por exemplo, ó, olhando o gráfico, tá? Por quê? Se você continuar ali o gráfico na frente, olha que interessante. Por causa dessa estrutura, hein? Então é assim que vai funcionar a nossa leitura, tá? Aí você vai ver que o preço rompeu, fez um falso rompimento, tá? E retornou para a compra. O preço se manteve acima, mas a gente está tendo o quê? Venda, pressão de venda. Pode ver que aqui quebrou a estrutura, então está formando preço de venda. Está formando preço de venda, tá? Você tem que ir vendo como a demanda está crescendo, trabalhando perante esses movimentos, perante esses níveis aí. Quando você vê que o preço retorna, para um nível de venda, certo? Olha os limitadores. Olha o deslocamento. Demanda de venda está crescendo. Pode ver que tudo está sendo controlado pela venda. Então o preço fez o quê? Formou estrutura, retornando para o nível de venda. Ele tem espaçamento, tem oferta para ser trabalhada. Então, a gente operou conforme a formação de movimento, lendo todo o cenário. Eu peguei a entrada porque eu já estava olhando o preço ali, tá? Mas é baseado nisso que a gente falou. Formou estrutura, beleza?
A partir daqui, nós temos que ver o quê? Níveis para onde o preço tem que retornar. Esse comando é nível de venda. Aqui está o nível de compra. Formou estrutura abaixo do nível da compra, certo? Tem até aqui para buscar. Estrutura rompeu, deslocou, né, o movimento do eixo e o preço começou abaixo do nível da venda, onde está limitado, que a gente tem um limitador que é uma taxa dividida ali, que eu nem cheguei a marcar, mas a gente já estava de olho nela no gráfico. Daqui para baixo, venda. É um nível, né? Certo? É isso aí. Tamo junto. Vamos para cima. Pratiquem dessa forma aqui, vendo onde está a oferta atual do preço, retornando para qual nível. Antes, marquem as estruturas e depois vejam a quebra dos preços dentro das estruturas, tá? E veja se tem o futuro para o preço buscar. Isso é treinar operações entre níveis. Certo, meus caros? Tamo junto, vamos para cima e a gente se encontra nos próximos vídeos aí, nos próximos conteúdos que terão por vir. E aí, meus caros, como é que vocês estão? Vou mostrar mais um vídeo aqui na prática, tá, para vocês. E vou mostrar como vocês vão identificar os níveis aonde estão acontecendo as estruturas, tá? Um exemplo, a gente tem um limitador aqui, tem uma taxa dividida aqui. Perante isso, aconteceu o quê? Um falso rompimento da taxa dividida, né, que é o limitador, e o preço ficou dentro do limite da venda, dentro do limite da compra, tá? Ele pegou e retornou e se confirmou fazendo estrutura de venda, certo? Dentro do movimento de venda. Aqui, ó, temos o quê? Uma taxa dividida também, que também é um limitador, né? É um nível, digamos assim. Daqui para cima é compra, daqui para baixo é venda. Dentro desse preço aqui, a gente tem os níveis passados, que também são importantes para nós. E aqui, a gente vai sempre operar a favor da estrutura do gráfico, tá? Você pode ver o que? Houve falso rompimento, depois a venda tentou sair e se confirmou acima do nível. Por isso eu peguei essa compra aí. Então, isso aqui é importante, ó. Vocês têm que prestar muita atenção nisso. Você vai achar, né? Você vai achar os limitadores, níveis, o preço trabalhando com rompimento, falso rompimento sobre eles, tá? Você vai ver o preço retornando, as estruturas que foram formadas, e você vai ver a oferta dentro de que níveis e limitadores eles estão, certo? A gente falou nos vídeos passados aí a importância dos limitadores, né? Para entender como que se opera entre níveis. A gente vai sempre operar a favor de uma estrutura, só que aqui olhando a oferta, dentro de qual nível ela fecha, para formar uma estrutura. A gente teve o rompimento, né? Tivemos a confirmação, o preço tentou sair e voltou, se confirmou acima do nível, tendo esses espaços para ir trabalhar na compra aí. Certo? Agora a gente teve um gap para baixo do nível, se você olhar. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Esse gap está para baixo do nível, então ele é um movimento de venda. Baseado nesse nível aqui, ó, que foi onde a venda tentou sair, né?
mas a compra trouxe o preço para o nível da compra. Agora o gap está no nível da venda. Aí você vai operar em sentido do movimento. Certo? É isso aí. Tamo junto. Espero que vocês tenham curtido esse módulo aí. E a gente se encontra nos próximos vídeos, gente. Tamo junto. Vamos pra cima. Gente, ó, então, qual exercício que vocês vão praticar? A gente vai achar a estrutura, né, onde o preço está trabalhando e ver o que o preço está fazendo ali, tá? Aqui o preço está limitado aqui, mas nada impede a gente de trabalhar. Aqui, por exemplo, ó, o preço está fazendo a estrutura dentro da compra, que arrematou o movimento de venda. Essa compra aqui arrematou o movimento de venda e a gente tem confirmação, tá? Aí a gente vai pegar uma entrada a favor da formação da estrutura até onde a gente tem o limite para a compra trabalhar, ok? Prestando sempre atenção nos movimentos de arremate. Então, o que a gente fez? Ó, a gente viu o movimento de compra, né, que arrematou o movimento de venda. A gente viu o trabalho do preço rompendo, se confirmando abaixo. Só que, porém, o gap voltou para dentro do movimento, né, fazendo estrutura de compra. Tendo o que? Deslocamento aqui, deslocou a taxa, né? Tem mais espaço para a compra trabalhar e essa compra tem um futuro para trabalhar até aqui em cima, que seria o alvo do nosso preço. A gente vai praticar isso, tá? O preço voltando para dentro de um movimento maior, reparando os níveis e os limitadores que estão dentro, impedindo o preço de acordo com o movimento de arremate contrário, que pode dar a resposta, e o espaçamento que a gente tem para trabalhar o movimento a favor da confirmação de acordo com o movimento de nível. É isso aí, tamo junto, vamos para cima. Fala, meu caríssimo, como é que você tá? Ó, respondendo a sua pergunta. Quando o preço chega aqui, né, a confirmação é nesse movimento, automaticamente o alvo, sim, o alvo é aqui. Só que o que vai impedir o preço de chegar aqui são os arremates do eixo que foram criados até o preço chegar para fazer a confirmação de que vai trabalhar nesse movimento aqui para ter esse alvo, tá? Então, às vezes você vai tomar um loss aqui, que nem no seu vídeo você está falando, porque o arremate dessa taxa não está aqui em cima, está aqui embaixo. Então você vai ter mais um espaço para o preço completar e fechar a oferta, fechar o lote para gerar um eixo zero e ter a reversão, entendeu? Ou ele vai deslocar para poder continuar trabalhando dentro dos outros movimentos, certo? Ou ele vai gerar o fechamento do lote, causar a taxa zero, né? E ter a reversão do movimento aí. Mas não é a retração em cima do eixo que vai garantir uma reversão. Você vai olhar se tem oferta em cima, tá? Você vai olhar de onde está vindo a retração, de onde está vindo o preço. Se o preço está fechado em cima do eixo que é nível de compra, aí você tem leitura para compra. Mas se o preço está retraindo, deixou oferta, ele ainda tem espaço para chegar até o seu preço de arremate aí. O preço de arremate é que vai gerar a resposta. O preço de arremate é que vai gerar a resposta. Por mais que o eixo esteja aqui, é que vai gerar a resposta. Se o teu eixo estivesse aqui, aí o preço vai gerar uma resposta. Então fica ligeiro com isso. Eu vou mostrar no gráfico para você algum exemplo aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Ó, um exemplo aqui, ó. Esse preço está dentro desse movimento, certo? Aí olha o que acontece, automaticamente o alvo dele é aqui embaixo, tá? Mas o que, que o preço fez? O preço tem estruturas e essas estruturas foram o quê? Arrematadas, ó. Aí olha a resposta. Estrutura, né? Deixa eu diminuir isso aqui. Dentro desse movimento tem estruturas, ok? Eixos, né? Aí o que, que acontece? O movimento que arrematou a estrutura está aqui, ó. Até aqui pode vir venda ainda. Tá vendo? Aí quando o preço arremata e se confirma abaixo do que arrematou o eixo, aí ele vai fazendo estrutura de venda para poder ir buscar o futuro do movimento que começou aqui em cima. Então você vai ver o movimento como alvo maior, as estruturas que esse movimento tem, os arremates das estruturas e a resposta do preço para ele ir realmente buscar, ok? Lembrando que acima do eixo é nível, tá? Nível você tem que ter confirmação. Confirmação é o preço retraindo de um preço que vai te dar a resposta, ofertas posicionadas dentro de níveis futuros, níveis para serem trabalhados futuramente, mas que estão acima do preço. Tamo junto, vamos para cima. Tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Trader Augusto Martins aqui. E vamos continuar aí os nossos estudos. Nessa semana, a partir dessa semana, daremos início aí aos estudos dos pavios, todos os conceitos e informações que os pavios podem trazer para a gente perante o gráfico.